A candidata ao Senado pelo partido Avante, Camila Cardoso, é a nossa convidada hoje no Ponto Poder. Estou aqui na companhia de Daiana Araújo, editora de Cotidiano do Diário do Nordeste, e Lorena Cardoso, editora de Cultura. Candidata, um prazer recebê-la. Prazer é meu ser entrevistada por 3 mulheres. Que honra, viu? Estou à disposição e agradeço o espaço. Candidata, e começo falando justamente sobre essa representação feminina. Estamos na eleição em que eu acho que nunca antes discutimos tanto a presença de mulheres nas chapas. A senhora está na chapa como candidata ao Senado junto com o candidato ao governo, o Capitão Wagner, né, também numa disputa majoritária. Eu gostaria de saber como foi essa decisão, essa composição. A senhora mesmo ressaltou pouco antes, numa entrevista à TV Diário e Verdinha, que foi difícil fazer a composição de mulheres dentro do Podemos, que era o partido a que a senhora estava afiliada antes, foi para o Avante aí nessa reestruturação, principalmente para fortalecer uma candidatura feminina. E eu gostaria de saber sobre esse desafio, como é mesmo se colocar, levar suas propostas, trazer financiamento para essa campanha, como é ser mulher nessa disputa de 2022. É um desafio político, mas é um desafio mulher também, né? Eu acho que a representatividade feminina na política houve um crescimento e mesmo assim a gente vê como quanto é sofrido, quanto é difícil. Nós temos o caso da nossa governadora Isolda, que tinha o direito à reeleição na prática, mas foi lhe tirado esse direito. A partir disso, o movimento político feminino nessa eleição começou a ficar mais intenso. Eu venho para a chapa majoritária, de outro lado buscam suplentes femininas, mas mais do que isso, Jéssica, é importante que a gente tenha mulheres na política. Então não importa de que lado elas estejam, eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres na chapa majoritária, na chapa proporcional, quando a gente traz essa voz feminina para o debate, é isso que vai importar. Candidata, a senhora já disse que uma das suas principais bandeiras lá no Senado, se eleita, vai ser a saúde. E eu queria saber, assim, na prática, o que a senhora tem para propor e para defender sobre saúde aqui para o Ceará e geral, né, Brasil? Eu tenho para propor uma mulher, mãe e advogada de processos de saúde. Então, é essa visão, é esse olhar que eu vou dar para o Senado. Quando a gente fala, Daiana, de propostas, o Senado é uma casa revisora. Então, é uma casa que vai receber projetos de leis e vai analisar. É claro que a atuação da Camila vai trazer recursos para o estado do Ceará, destinar emendas nessa área da saúde. Então, a sensibilidade, a minha vivência com todas essas demandas, é por isso que eu digo claramente que a saúde vai ser minha principal bandeira. Candidata, sobre primeira infância, a senhora falou sobre ser mãe, está nas suas propagandas, enfim. O que a senhora pensa para a primeira infância, o que a senhora pensa em trazer para esse público? A primeira infância, a gente teve um crescimento, acho que o estado do Ceará é referência na educação e nesse cuidado, mas imagine você 3 senadores, uma mulher mãe sendo a senadora. Então, um olhar mais humano, um olhar mais da ponta. Eu acho que está faltando isso para a gente aqui no Senado. Um olhar mais para olhar para aquela mãe de todo o estado do Ceará, quais são as demandas que elas precisam. Então, aqui vai ter uma mulher sem cunho político, mais pessoas e menos Estado. Candidata, a senhora já falou algumas vezes que é a favor da liberação de armas a partir de alguns estudos, de algumas análises. Eu queria saber, assim, a gente vive num estado que acontecem muitos feminicídios, são muitos dados, inclusive são dados que alguns a gente nem consegue contabilizar. A senhora não acha que essa liberação de armas, mesmo a partir de alguns estudos, de algumas análises, como a senhora vem defendendo, não pode favorecer ainda mais o assassinato de mulheres aqui? Eu não disse que eu era a favor da liberação de armas. Eu disse que eu era a favor que uma pessoa com capacidade técnica, com uma pessoa com capacidade psicológica, como é a atual legislação nossa brasileira, aquela pessoa tem a posse da arma. Então, esse estudo da gente passar, Daiana, para uma liberação maior, deixando muito claro, requer estudos, requer análises. Eu não posso chegar aqui para você e dizer que eu não acho certo que uma pessoa que esteja numa fazenda no interior do estado, que não tem acesso a sequer uma delegacia perto da sua residência, e sendo analisado se ele possui essa capacidade técnica e psicológica, ele não tem esse direito. Então, deixando muito claro, não é o libera geral não, a senadora aqui. É uma análise. Até porque toda e qualquer medida do Senado, ela tem que ser estudada. Chegar aqui para você e dizer, ai, Daiana, eu vou aqui chegar e vai ser liberado você sim, não. A gente precisa de estudo, a gente precisa saber como é que está o Ceará hoje, mas tenha certeza absoluta que a violência contra a mulher também, nós somos o 8º estado com maior número de violência contra as mulheres.
Eu sou mulher, eu tenho casos de pessoas próximas que sofreram violência. Então é algo que eu jamais deixaria passar desapercebido e não teria a minha luta. Candidata, voltando um pouco para essa questão política, a senhora tem percorrido aí os municípios aqui no Ceará nessa disputa pelo Senado, uma disputa que tem tido aí também como nome o ex-governador Camilo Santana, que está mais à frente nas pesquisas, mas a senhora segue na luta, já disse que quando conversa com as pessoas é impressionante como vira o voto. Eu gostaria de saber qual tem sido essa estratégia nessa conversa para tentar virar aí esses votos. Mostrar quem é a Camila. Quando você traz uma mulher, mãe, advogada, com causa social, é difícil uma pessoa chegar e dizer assim, não, acho que essa pauta não é importante para o nosso Estado. Minha dificuldade, Jéssica, é me tornar conhecida. Eu tenho pouco tempo, eu não vou conseguir percorrer todo o Estado do Ceará, mas eu preciso que a minha mensagem chegue. Por isso a importância de uma entrevista como essa com vocês, para que a pessoa possa me conhecer, se identificar, saber do meu trabalho. Candidata, a senhora falou sobre educação, sobre segurança e sobre a cultura. O que a senhora vê, que pontos específicos e a senhora tem conversado com artistas do Ceará? Já comecei com algumas reuniões. A cultura, sem dúvida alguma, faz parte do social. Imagine você o que é você favorecer a cultura. Nós temos um Estado que tem uma cultura maravilhosa. Vem investimentos para cá. E as pessoas, na maioria das vezes, nas eleições dizem, vou investir tanto em cultura. Na prática, a gente tem um Estado aí que diz que investir tanto em cultura e não foi colocado, porque eu converso com algumas pessoas. São pessoas que passaram 2 anos de uma pandemia totalmente sem trabalho, totalmente sem o olhar do poder público. Então, eu já estou começando a conversar, porque para a gente ser voz, a cultura não é uma atuação minha política, nem uma atuação minha como trabalho, instrumento de trabalho. Mas eu preciso ser voz dessa pessoa. Então, para mim ser voz, eu preciso conversar. Então, já estou conversando. A cultura do nosso Ceará, sem dúvida alguma, vai ser destaque. Candidata, e falando em relação ao interior, né, a gente sabe que muitos dos recursos vêm para essa região de capital, região metropolitana, atrai mais indústrias. Como que a senhora pretende contribuir, acho que tanto nessa expectativa de ser candidata ao Senado, como também como pessoa que compõe uma chapa majoritária, está nas discussões para o governo do Estado? Que propostas a senhora pretende trazer, pretende colocar na mesa em relação a levar mais renda, mais emprego também para o interior do Estado? Destinar recursos para os municípios que precisam, não para aqueles partidos que estão coligados. A gente escuta muito nas minhas conversas que chega determinado recurso não foi utilizado porque veio de um oponente. Determinado recurso não vai para a saúde, vai para outro lugar porque a prefeitura não concorda com quem destinou. A Camila que está aqui não está preocupada se aquela determinada prefeitura, se aquele determinado município é partido coligado ou não. Eu preciso chegar lá em Jati, lá em Quixadá, aonde quer que seja, que aquela pessoa precise de mim. E isso vai reverberar, assim, os políticos ficam muito preocupados em conchavos, em dizer, vou destinar para onde realmente tem um aliado meu. Isso vai voltar para mim de uma forma muito natural, porque não é possível que você atue de uma forma igualitária, de uma forma sem olhar para aquele jogo político que não volte para mim. E também eu disse há pouco na entrevista, também eu vou fazer aquilo que eu acredito que é a minha verdade. Se não der certo, se eu achar que eu não vou conseguir jogar esse tabuleiro político, eu saio. Eu volto como advogada, volto à minha função de mãe, não tem problema nenhum, eu não vivo da política. Agora, não, a política é um instrumento enorme para me dar voz às causas que eu defendo. Candidata, a senhora tem uma atuação aí há alguns anos, já há muitos anos, né, em relação à inclusão. O que a senhora pensa sobre a inclusão, de levar, tanto defender como, mais uma vez, propor, mas sobre vários aspectos, inclusão relacionada a deficiências, escolar, à raça, enfim, né, a tudo isso. O que a senhora pensa de inclusão? Eu tenho um filho com deficiência, né, que é o Caio, tem paralisia cerebral e é cadeirante. Nós somos o segundo estado com o maior número de pessoas com deficiência. E ainda não temos um representante político que realmente sinta na pele todas essas demandas. A inclusão vai muito além, falo sempre de uma rampa na calçada, e olha que Fortaleza é a penúltima cidade com as piores calçadas. Então você imagina se nem a rampa que deveríamos ter, nós temos, como vai ser difícil. Temos uma legislação a nível de pessoa com deficiência maravilhosa. Ontem no Senado foi aprovado que acabaram com o rol taxativo, que é uma vitória enorme para as pessoas com deficiência, as pessoas que precisam de tratamento de saúde.
Então, eu posso lhe dizer que o discurso que eu fizer para uma pessoa com deficiência, pelas minorias que são as pessoas para quem eu advogo, são coisas que eu sinto na pele. Então, pode acabar até a campanha, pode acabar o meu mandato, vai continuar sendo o meu discurso, porque é a minha atuação da minha vida. Candidata, se fosse possível estabelecer uma prioridade, a senhora tendo o mandato, entrando na política de forma eletiva mesmo, a política eletiva, né, eleita, qual seria uma prioridade, o que a senhora gostaria de mudar assim de cara? Que as pessoas tivessem acesso à saúde. E aí, com isso, eu englobaria todas as pessoas com deficiência, todas as mães, todos os pacientes que estão em tratamento de câncer. Então, acesso à saúde. As pessoas morrem porque elas não conseguem nem ter acesso, não é pela doença. As pessoas não conseguem nenhum diagnóstico de um autismo, de um câncer. Então, se você dissesse assim, Camila, seu sonho como senadora, melhorar o acesso à saúde dos cearenses. Candidata, estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista. Deixo esse último minuto para suas considerações finais, para se despedir de quem está nos acompanhando. Agradecer a oportunidade de fala, o espaço, dizer que eu estou muito feliz de ser entrevistada por 3 mulheres brilhantes, que venham mais mulheres para a política, para o debate, e dizer que a Camila vem com a proposta de mãe, de social, de pessoa com deficiência, de saúde, e que é Camila, com A no final, que vai fazer toda a diferença com o número 700. E a gente encerra aqui a entrevista com a candidata ao Senado, Camila Cardoso. Mais informações sobre as propostas da candidata e sobre todo esse período eleitoral você acompanha lá no Diário do Nordeste.